Vamos entrando, testando. Eu acho que eu tinha que ficar esse celular um pouquinho mais altinho hoje. Vamos ver aqui os nossos testes, botando tudo no silencioso. Camila já entrando. Oi, Mila. Oi, Hoje estamos em casa, num momento super informal aqui, ó, nem make hoje eu botei, porque como hoje é visita de casa, né? Então hoje eu tô assim, ó, sim. sentado no sofazão da Maria, com a lareira aqui do lado. Eu tô achando que vou aumentar um pouquinho esse celular. Deixa eu aumentar. Acho que ficou te cortando. Que é tudo muito chique. Vamos colocar então um negócio assim. Agora acho que melhorou, né? Agora dá pra ver teu rosto todo. Ah, então tá bom. Ah, o Dino quer participar também. Vamos lá, gente. Vamos hoje. Temos a Flor, Ah, a Flor também vai participar. rainha da Flor. Toda a família. Aqui tá os bigodes aí. Vinho, Maria. o vinho já tá garantido Ai, eu aqui. tô chique hoje. Minha taça é muito chique. Eu quebrei a minha única taça que eu ainda tinha, então vai no copo mesmo, que inclusive copo de herança era copo do meu pai na época que ele conheceu minha mãe, então, né, tá valendo. Super novo. Então vamos lá. Pessoal, hoje a nossa live é com a Camila. Camila é prima querida. Que as outras não fiquem com ciúmes, porque eu já vi que a Betina tá aqui, não fica com ciúmes. Tu também, querida. Como a gente tá nesse clima de casa, estamos aqui, a pessoa tá de pantufa, bem feliz. Estamos hoje à vontade para conversar. Camila, por isso, hoje, com esse dia friozinho, a gente veio com vinho. Combinei com a Camila. Hoje nós estamos em casa, hoje vamos tomar um vinho. Tá. Não posso mais Sim. trabalhar muito depois. Não, a gente vai dando só uma bicadinha. Então, assim, essa live eu achei assim, muito legal quando a Giza me chamou. E eu fiquei muito orgulhosa dela ter me escolhido para poder contribuir, porque é um projeto que eu achei incrível, que todo mundo, né, sempre falando só dos problemas e trazer um outro assunto é sempre válido, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de resiliência, eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha vida. Uma parte dela, a Giza acompanhou bem de pertinho, que a gente já morou junta quando era criança, uma época. Então, assim, eu tenho hoje 31 anos e sou viúva desde os 29, não tenho mais minha mãe, meu pai, mas isso não fez a minha vida virar uma tragédia, pelo contrário, me ensinou muito. E é isso que a gente quer mostrar hoje, que não importa o que aconteça na vida da gente, a gente tem a opção de escolher como que a gente vai reagir. Não quer dizer que um problema vai sempre derrubar a gente. E Lembro, assim, eu falando um pouquinho, a Mila, vou chamar de Mila, né? A prima, a gente vai chamar de Mila. Ô, Dino, vem sim, cá. A Mila, quando criança, eu olhava pra ela, ela era aquela criança mimada. Vamos dizer, né? Mimada. Minha tia Nilce, amor de pessoa, né? Mimou a criatura pra caramba. Eu falava, meu Deus, que merda que vai dar de adulto essa pessoa na vida, né? Porque, né, dava tudo nas mãos, recebia tudo nas mãos. Mas eis que acontece, né, o que não se esperava, né, que foi que um dia ela foi nos visitar e nunca mais foi embora. que visita, né? A Camila morava em Ivoti com Telzinho. Uma Camila morava em Ivoti com os pais, vieram para São Leopoldo, onde a gente morava. Meus pais já eram separados. E eis que os pais da Camila se separam também, né, Mila? Eu acho que foi o primeiro baque, assim, porque
Porque É, aquela vida de menininha mimada que tu tinha, tua mãe ainda tentou resgatar um pouco, mas tu tava numa não rolou. pessoa estranha. Tu tava em casa das tuas primas, de certa forma era estranho, porque tu não tava mais na tua casa, tu não tinha mais teu quarto, não eram mais os teus brinquedos, não eram mais tuas coisas, não era mais a tua casa, tu não tinha mais a vida que tu tava tendo. Eu acho que ali já foi o primeiro impacto, né? Tu já teve É, que ali já foi a primeira grande mudança que era uma coisa que eu tinha 7 anos, eu nem sabia direito o que estava acontecendo até a coisa acontecer, né? sim, Então foi que nem tu falou, né? Mudei de casa, comecei a não ter mais nem todo o tempo que eu tinha para ficar junto com a minha mãe, porque daí as nossas mães trabalhavam era na época que a tua mãe tinha a escolinha em tá? casa. Tel, quer participar, vem aqui conversar, Tel. Mas não fica mordendo, ó. Tá mordendo todo Meu mundo Deus. aqui, participa, vai um lá. Pronto. Ai, pronto. Daí então foi nessa época que a coisa começou a mudar. E eu tinha 7 anos, aí dali para frente vi meu pai pouquíssimas vezes. E não levou muitos anos, eu tinha acho que uns 13, 14 anos. Daí meu pai faleceu. E tu recebeu Daí, notícia por telefone, teu pai tava em São Paulo, né? Tu já não via mais ele há alguns anos, né? sim, eu não via ele fazia alguns anos. E foi numa vez que a minha mãe veio com a tia Loiva, o Dino e o João, vieram ver a casa aqui em Ivoti, que na época, né, a gente não morava mais aqui, mas ainda tinha a casa, que é inclusive onde eu moro hoje. E conversando com uma vizinha, que a minha mãe sempre foi muito amiga, né, de algumas vizinhas, quando vinha visitar. Quando veio para daí conversar com uma delas, ela contou, assim, comentou como se todo mundo soubesse, mas foi uma baita surpresa, porque ninguém sabia. Ele estava morando em São Paulo e a gente não tinha mais contato. E daí foi meio que sem querer que a gente ficou sabendo. Nessa primeira perda, tu já tinha perdido a casa, tu já tava morando em Sim, outro lugar, tu já não era mais a filhinha mimada, tu já tinha perdido aquele status. E aí, de sim. repente, tu descobre que o pai que tu não via há muito tempo, tu não ia ver mais. Né? Não tinha mais aquela esperança Foi de tu ter complicado. contato. Como é que foi esse baque pra ti? O pior, o que mais doeu foi saber que eu não ia mais ver ele, não por ele ser um bom pai, porque ele já não era mais presente, mas por saber que não tinha chance de a gente se ver, de poder, né, ter um relacionamento de novo. Isso foi o que mais doeu. Saber que não tinha mais possibilidade disso acontecer. Isso foi forte. Assim, tu era criança, tinha o quê? 14 anos, tu falou, né? Eu tinha uns 13, 14, por aí. E essa relação, assim, de pai, que tu não tinha ali presente mais, que tu teve que reconstruir, tu sentiu falta, tu substituiu na presença de alguém, como é que tu fez pra que... Foi a tua primeira mudança, né? A tua primeira adaptação, o teu primeiro momento, contato com a residência. Assim, substituir não tem como, porque por mais que a minha mãe casou de novo e tudo mais, não é a mesma coisa, né? Nunca vai ser a mesma coisa. O pai e a mãe não tem nunca como substituir. Vai ter outras pessoas que vão, de repente, ter atitudes que seriam daquela pessoa que tu não tem mais, mas substituir, não. Uhum, Assim, eu sempre senti falta, desde que eles se separaram. uhum. Mas é uma coisa que eu fui aprendendo a lidar, eu não tinha outra opção. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que nessa época que eu comecei a aprender, que tem coisas que não tem muita opção, que tu tem que aprender a lidar e pronto. A vida não para para te dar uma opção se tu vai ou não vai aprender, tu vai na marra. Não tem opção, não depende de ti, não era uma coisa que dependia de ti. Ah, não, agora eu vou. Não dependia de ti, dependia de outras pessoas. E depois, É, se foi, dependia menos ainda, né? E aí, é. depois teve uma fase que daí tu não estava mais em São Leopoldo, tua mãe se mudou, né? Vocês se mudaram pro litoral, e aí começou uma fase de mudança. Vocês se mudaram, não sei nem para quantas casas. Eu sei, porque a gente foi morar num lugar que, olha, não sei se muita gente conhece, uma praia chamada Quintão.
É um lugar que tem mar. Tanto inferno. Ah, sim, então, uma A gente, litoral. a gente se mudou dentro lá da cidade umas 10 vezes. É desse tamanho, cidade com 10. 10 vezes, pelo menos. Que a gente, morando de aluguel, acontecia, às vezes, de precisar, né, mudar, e a gente ficou uns 8 anos lá. Foi, então, umas 10 vezes que a gente se mudou. E isso também é uma coisa que vai ensinando a tu não se acostumar demais com as coisas. Pois é, não tinha um sentimento de pertencimento, de estar naquele lugar, daquilo ser teu. Isso te incomodou? Isso te. Né, ou foi lá pelas tantas tu disse, tá, joguei pra Deus e o que eu tenho é essa mala de roupa, minha mãe, eu vou ser feliz com isso e deu. Foi essa relação. Assim, na época que a gente foi pra lá, eu tinha uns 8 anos. Eu tinha 8 anos quando a gente foi pra lá. Então, assim, eu acho que muita coisa eu não parava pra pensar dessa forma, porque com aquela idade, né, a gente não vê, assim, muito esse tipo de coisa. Tem coisa que passava batido. Até eu lembro que eu tinha muito pouco contato, eu nem sei se eu já conhecia a Mar quando eu fui morar lá, eu morria de medo das tatuíras. E tinha a Adriana, a prima nossa, que é a prima das nossas mães, né? Mas nossa prima, ela que me levava para não ter medo das tatuíras. Então, assim, a minha memória não é tanto de pensar assim como tu falou, né? De ai, né? Toda hora me mudando. Não, eu lembro mais das coisas boas, porque foi uma fase muito boa da minha vida. Querendo ou não, apesar de tudo, foi uma fase muito legal. Ai, e aí, voltando para São Leopoldo, Camila. Isso, depois voltando para São Leopoldo. Camila já estava na fase adolescente, namoradinhos, sofreu algumas decepções, né? Sim. Conheceu o Vini. E aí, isso. começou a namorar e resolveu casar com o Vini. Foi um negócio meio relâmpago, porque a gente, de quando começou a namorar, a gente começou a namorar em novembro, na virada do ano a gente ficou noivo, e daí a gente casou em maio. Deu uns 6 meses aí. Mas por que tão rápido? Estava necessitada? O que aconteceu? Eu não sei assim exatamente o que era, mas a gente sabia que queria ficar junto e pronto, sabe? A gente só sabia e foi e deu certo, sabe? Aí a gente casou, se mudou. A gente casou, se mudou para casa aqui em Ivoti. E a gente até tentou, né, ver se ia comprar alguma coisa em São Leopoldo, que a gente queria ficar perto da família e tal, mas não rolou. Viemos para Ivoti. Daí, aquela coisa, recém-casado, aprendendo como é que, né, como é que sobrevive e tal. 5 meses depois de casado, o que aconteceu? Minha mãe faleceu. Foi do nada. Tinha foi ela rápido. Ruim, mas assim, não pra isso. Sim. A gente não imaginava que ia acontecer isso. Jamais. Então, daí, né, 5 meses que eu tava casada, aconteceu isso. E uma semana depois, mais ou menos, um tio nosso também faleceu. Então, foi, né, uma época complicada. 2 sextas-feiras seguidas. Complicado. Tava com a maricotinha na barriga, 2 sextas-feiras seguidas, lembro muito bem disso. Nossa. Eu nem me lembro de tu grávida nessa época. Tem algumas coisas assim que passaram batido. Porque eu lembro que teve muita gente no velório da minha mãe que eu consolava. Porque lá na hora, assim, eu tava, sabe, segurando bem. Mas depois que daí eu comecei a sentir mais. Porque então, o luto, às vezes, tem disso, né? Que na hora, tu tá ali segurando o tranco. Mas depois, tu começa a pensar que tu não vai mais ver a pessoa. E assim, com meu pai, eu não tinha a mesma ligação que eu tinha com a minha mãe. Porque a minha mãe, eu vivi
todos os dias da minha vida junto. A tua mãe era a ligação que tu tinha com tudo. Tu pode ter trocado de casa, teus pais podem ter se separado, pode. Só que a tua mãe era a ligação de tudo isso. Em todos os momentos ela teve do teu lado. Isso é preciso perder o chão pra ti. Mesmo que tu estivesse casada, estivesse se estruturando, tua casa, aquela coisa linda, né? Mas aquela coisa, né? É difícil pra caramba. Tu perdeu o chão. Eu imagino assim, nossa, né? A Vanessa entrou agora, né? Nos deu oi e disse assim, quando é que a ficha cai? Eu não sei se a ficha cai, né? Não sei como é que foi pra ti, assim. Pra mim, assim, ó, a ficha caiu. Eu não sei se acontece com outras pessoas. Comigo, a ficha caiu mesmo quando eu vim pra casa, dormi, sonhei com a minha mãe. E no sonho, ela não tinha falecido. Era como se ela tivesse ido viajar e voltado. E daí eu fiquei feliz porque ela não tinha falecido. E, né, ela tava lá. Só que daí eu acordei e eu vi que aquilo era só um sonho. Aí que o negócio bateu mais sério. Aí que caiu a ficha mesmo. Eu, na época, até eu fiquei uns dias sem conseguir trabalhar, porque eu não podia falar com ninguém. Alguém vinha falar comigo, eu desandava a chorar. Acho que uma semana eu fiquei assim. Depois, daí eu consegui voltar a conviver com outras pessoas. Mas a primeira semana tu achou que tu não ia foi a mais difícil. Que tu achou em algum momento que aquilo não ia acabar, aquela dor de não ter mais ela, não ia acabar nunca, assim? Tu achou assim, ah, não vou conseguir me refazer porque minha mãe não tá aqui? Isso não. Eu sabia que ia sempre doer, mas eu não cheguei a pensar assim, até porque ela sempre foi assim uma pessoa que ensinou muito sobre como lidar com os problemas, né? Ela não era assim, na nossa família, a parte das nossas mães, né, em geral, a gente sempre aprendeu a lidar com essas coisas. A gente nunca foi assim muito protegida disso, claro. Conforme a nossa idade, né, ia sendo adaptado, mas a gente sempre lidou, sempre falou sobre as pessoas um dia vão morrer, um dia não vai mais ter a mãe, enfim, não era uma coisa que a gente... Nunca foi um tabu. A gente não tinha um tabu disso. Então, assim, é uma coisa que sempre vai machucar, sempre. Mas com o tempo a gente vai conseguindo lidar melhor. É como se fosse uma ferida que ela tá aberta e depois ela vai ficando uma cicatriz só. E daí tu vai sempre ter aquela cicatriz. Mas tu aprende a conviver com aquilo. E aí, passou um tempo, tua sogra ficou doente. Sim, mais ou menos um ano depois, no mesmo mês, só que um ano depois, ela ficou doente, assim, e faleceu no mesmo mês que estava fazendo um ano da minha mãe. Sim, perdi a sogra também nesse meio tempo. Pois então, né? Já não bastava. Olha a tua mãe aí. Oi, tia Márcia. Já não bastava. Tu ainda teve que acompanhar o Vini, o maridinho, e ficou sem a mãe também. Sim. Então, os dois estavam sem pai e sem mãe. O Vini ainda com... na época ele ainda tinha o pai. Ele perdeu o pai um tempo depois. Nossa, eu achei que ele... Mas ele também... Pai. Ele não tinha o pai presente, mas o pai dele era vivo. Daí levou mais um tempo, assim, mais uns anos. Daí o pai dele acabou falecendo também. Sim. E ele tinha um irmão. E tu descobriu uma irmã depois de um tempo, né? Eu descobri a minha meia-irmã sem querer, gente. Foi um negócio muito, muito estranho a forma como a gente se encontrou. Olha, porque eu sabia que ela existia. Aí, ó. Tinha uma época lá em 2005, 2006, por aí. Eu estudava na Unicinos, fazia pedagogia. E eu tinha uma professora que no primeiro dia de aula, na chamada, ela olhou meu sobrenome e disse assim, tu não tem uma irmã? Eu disse, eu tenho, mas já comecei a ficar desconfiada, né? Nunca vi a mulher na vida e ela já, né, na chamada foi, né, me perguntar. Tem, mas não aí eu disse, tenho. Eu disse, tenho, mas eu pensei, sim, tenho, mas, né, tá, dela, disse, não, o nome dela não é Raquel. Eu disse, meu Deus, eu pensei, meu Deus, como é que essa mulher sabe, né? E daí, eu disse, sim, por quê? Ela disse, eu acho que eu dou aula pra tua irmã também. Porque ela
fazia, acho que era um curso de pós-graduação na Unicinos. Daí ela fez o esquema, conversou com ela, a gente combinou e se encontrou lá. Na Unicinos, Unicinos unindo pessoas. Pai que tu encontrou pela Por parte do pai. E como é Sim, que foi pra ti essa relação de descobrir essa irmã, né? Vocês não têm tanto contato, mas têm um contato. Vocês hoje em dia se conversam, não é uma proximidade louca, mas vocês a gente não é próxima. Eu acho que porque a gente não conviveu desde criança, assim, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Eu devia procurar mais ela, porque ela é uma pessoa muito querida, ela é muito legal. A gente nunca teve, assim, nenhum problema por ser filha cada uma de uma mãe. Pelo contrário, a gente, assim, quando a gente se vê, é bem legal. E até eu tenho que procurar mais ela. Fica a dica, procura a Mana. E passando Sim. um tempo, Vini, nosso Sim. querido Vini, né? Também Sim. começou a apresentar alguns problemas de saúde. O Vini, assim como eu e a Camila, tinha um probleminha com peso, mas ele tinha um probleminha um pouco maior que nós, né? Em 2015 o negócio começou a complicar. Foi já de antes, né? Lá em 2015 ele teve problemas de saúde, enfim, ficou hospitalizado um tempo e começou a tomar várias medicações. Remédios que podem ter efeitos colaterais. O Vini era muito novo, né? Sim. Daí, assim, como a Giza falou, né? Não controlava o peso. A gente tá acima do peso, mas daí ele pegou e se largou de vez. Então, daí juntou medicação que tinha efeitos colaterais, ele não se cuidava e ele começou, aos poucos, a desenvolver problemas de saúde. Começou pressão alta, problema na tireoide, daí foi indo. Até que chegou um momento que ele começou a ter tremores nas mãos, nos pés, e um dia a gente estava se arrumando para trabalhar e ele estava tomando banho e eu escovando os dentes, nós estávamos os dois no banheiro. E ele caiu e não conseguiu mais levantar. Ele não teve força nas mãos e nem nas pernas. E ele é um homem enorme, né? Ele era grandão. Eu não conseguia levantar ele. Então, na minha cabeça, o que eu pensei? Eu vou chamar a ambulância, porque eu não sei o que aconteceu com ele. E, de qualquer forma, eles me ajudam, né, a levantar e vão levar para o hospital. Uhum. Parecia alguma coisa tranquila, que ia chegar lá, ia ver e ia resolver. Só que daí, chegou no hospital e a coisa começou a complicar. E foi complicando. Até que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Ficou um tempão o pessoal tentando reanimar. Só que, assim, eles conseguiram reanimar ele, só que ele ficou muito tempo em parada. Então, ele não voltou à consciência. Dali, eu já vi que, assim, a coisa nunca mais ia voltar a ser como era antes. Agora, e de todo esse problema dele, foi ali que eu me desesperei, porque eu vi o negócio acontecendo. O que eu ia tocar agora no assunto era esse. Tanto a tua mãe quanto o Vini presenciou as duas paradas. Sim, eu sou uma pessoa bem premiada nisso. Como é que é esse sentimento aqui dentro? É horrível. É uma das piores coisas que tu pode ver na tua vida. Porque assim, a minha mãe já tinha tido... a minha mãe tinha infartado. Daí ela tava no hospital em observação, né? E eles esperando para colocar ela numa vaga na UTI. Ela tava entubada e tudo, mas estava teoricamente, assim, estabilizada. Eles estavam mantendo. Não tava boa a situação, mas, né? E bem na hora que eu consegui entrar uns minutinhos para ver ela, ela teve outra parada. Exatamente quando eu tava lá, ela teve a outra parada. E o Vini também, porque eu tinha passado a noite com ele acordada, eu tava caindo de sono, eu tava num ponto assim que eu não conseguia parar de olho aberto. Aí eu avisei as enfermeiras que eu ia dar uma caminhadinha no corredor para me alertar, tomar uma água. Quando eu voltei, ele tava tendo a parada. Daí foi aquele correrio. Era duas enfermeiras, era médico, veio até, acho que um motorista do SAMU, que também era enfermeiro, os 4 revezando para reanimar. E eles conseguiram
foi um desespero. Naquele momento eu entrei em desespero. Ali foi Porque teu assim, fundo. eu não te escutei. Ali foi teu fundo do poço? Ali foi. Foi porque ali foi quando eu vi que nunca mais ia voltar ao normal, né? Ele não ia voltar a ser a pessoa que ele era. Uhum. Naquele momento, eu tava sozinha e sentindo assim, ó, uma das piores coisas que eu senti na vida. Foi o que eu pensei. Daí tentei liguei pro irmão dele, avisando, ó, aconteceu assim, assim, vem assim que possível. Liguei pra tia Loiva, se tia Loiva, preciso de socorro. Preciso de ajuda aqui. Não me lembro para quem mais eu liguei. Eu sei que a tia Loiva foi quem chegou primeiro lá. Daí eu já estava assim começando a acalmar. Mas dali em diante ele ficou em coma, dá para se dizer. Eles não usavam bem essa palavra, ele ficava sedado. Mas era mais ou menos que nem estivesse em coma. E dali a gente ficou no hospital aqui em Voti, esperando vaga de UTI e tudo. E quem já teve essa experiência de tentar vaga em UTI sabe como é difícil, central de leitos, enfim. A gente teve que ir para a defensoria pedir ajuda e foi só quando a gente, né, acionou a defensoria que a gente conseguiu uma vaga, porque assim é muito difícil. Fora da situação que a gente está de pandemia, o negócio é superlotado, tem pouca vaga. Quando tem vaga, às vezes mandam a pessoa para uma cidade longe e nem todo mundo tem condição de ser transportado para longe. Enfim, é difícil. É algo que é muito difícil. Isso que o pessoal Daí, tem que ficar, né? Poxa. Aí, quando a gente conseguiu a vaga, né, veio para o Hospital de Novo Hamburgo, que era a distância, acho que máxima que ia ter como levar ele por causa da condição dele. Era muito delicado. Ele estava numa condição assim que não poderia ficar muito tempo na ambulância, que não tinha o suporte necessário. Aí, estando lá na UTI, ficou alguns dias mais. E daí, no dia que ele faleceu, ele teve. Daí eu ia todos os dias no horário do meio-dia para visita, para conseguir conversar com o médico. E daí todo dia o médico me atualizava. E daí, naquele dia, eu fui na hora do meio-dia, daí de tarde de tardezinha, ele teve uma outra parada. Aí o irmão dele tinha ido na visita da noite, daí o médico conversou, né, para avisar o que tinha acontecido, daí ele me ligou. E mais tarde, lá pela madrugada, ele teve outra parada que daí eles não conseguiram reanimar. E olha como são as coisas, né? Eu não, independente do que a gente acredita, independente de religião, o que for, as coisas acabam sempre tendo um apoio, né, uma ajuda. Uhum. Quando a gente foi pro hospital para ele entrar lá, a tia Loiva estava junto. E acabou ficando o telefone dela lá para contato. Então, quando foram ligar para chamar os familiares para ir para lá, ligaram para ela e não para mim. E daí eu acordei com ela e o Ricardo batendo aqui na minha porta. E daí eu fui com eles. Eu não fui sozinha, porque imagina receber essa notícia sozinha. Ainda bem que a tia Loiva não tá aqui, porque eu ia dizer que ela faz essa transmissão de más notícias. Eu lembro até hoje dela batendo na janela da casa da mãe para falar do boneco. Ah, mas eu tive que dar notícia para ela da minha mãe, não é só ela que tem essas coisas. É complicado essa função, olha. Isso também é uma coisa muito difícil. É complicado porque todo mundo esperava o João, tadinho. E a gente não foi a tia Nilce. Não, mas quem tá doente é o João. Então, Mila, e aí eu lembro que no velório, enterro, tu era a paz em pessoa. Eu lembro que tu me consolava, porque eu pensava, meu Deus, o que vai acontecer com a Camila? A Camila vai ficar sozinha, mora em Voti, trabalha em Voti, o que vai ser dessa guria? Todo mundo desesperado. Acho que quase todo mundo da família, pelo menos, estava preocupado, assim, com essas coisas, né? Com as mesmas coisas. Porque a Camila tem que se mudar para São Leopoldo. Nossa, a gente queria transformar a tua vida.
novo, como é que isso vai acontecer, aquela coisa, e tu consolando todo mundo. Calma, tudo vai dar certo. Tu tava uma calma, uma paz. Acho que muito pelo fato de que tu disse que tu sofreu muito na parada, no que tu vivenciou na parada. É porque aquele momento foi assim, foi a dor de sentir perder a pessoa. Porque naquele momento eu perdi o marido que eu tinha. Se ele sobrevivesse, ele não ia ser a mesma pessoa. Então ali eu já sabia que, né, a coisa tinha caminhado para um lado que não ia ter volta. E daí quando ele faleceu, foi foi muito triste, só que eu nunca quis, nunca desejei para ter ele perto de mim, que ele vivesse uma vida de, assim, vegetando ou o que fosse. Então, assim, eu tava muito triste quando ele faleceu, mas ao mesmo tempo eu fiquei aliviada de ele não precisar passar por isso e nem eu. Sim. Porque eu, nossa senhora, quem conheceu ele é um cara extrovertido, brincalhão. Nossa, assim, ó, jamais, assim, ia ser justo uma pessoa viver uma vida assim, né? E então, por isso que eu tava tão calma, porque eu tava sofrendo, mas ao mesmo tempo eu sentia assim que isso era o menos pior que podia acontecer. Porque pra mim ia ser muito pior. Passou tu em casa, sozinha, você e os gatos. O que Sim. passava na tua cabeça? Além das tias, vou falar aqui da tia Marta Só um parênteses, da avó. só um parênteses. Que assim, ó, na mesma semana que o Vini faleceu, eu fui assaltada lá na loja. Ai, sim, quando eu fui fazer. Assalto. Gente, o Jornal da Cidade estampava capa, Camila no assalto da loja, indo levar o dinheiro da loja pro banco, sendo assaltada. Um depósito. E no verso, a notícia do falecimento do Vini. Eu tenho guardado o jornal, é a mesma folha, assim, um lado é uma notícia e o outro lado é a outra. É exatamente isso. Foi complicado, né? Teve mais esse acontecimento. A merda o suficiente, tinha que ser uma merda inteira, né? Foi completa. Mas, né, contando tudo isso, o que que parece? Parece que a minha vida é uma merda. A tua vida mas é uma desgraça. Tua vida é uma desgraça. O que aconteceu contigo? Tu montou uma corda pra se enforcar? O que aconteceu? Depois de 30 dias, assim, caiu a ficha, o que aconteceu? Daí assim, ó, dali pra frente, eu não tinha opção. O que eu ia fazer se não tocar minha vida pra frente? Não, eu não me dei outra opção. Podia ser que tivesse, mas na minha cabeça nunca passou. Eu até, assim, por um tempo eu pensei em, de repente, me mudar e tal, mas eu trabalhava aqui igual, então, assim, eu fui me acostumando, fui aprendendo a lidar. E foi ficando cada dia, assim, um pouco menos difícil de lidar, sabe? Até hoje, às vezes, tem dias que eu olho para um lado, assim, ou olho para o quarto e me lembro, e eu fico triste porque eu sinto falta. Mas eu aprendi a lidar com o que tem, porque quando a vida dá umas rasteiras dessa, tu não tem muita opção. Eu não me dei mais do que uma opção, eu só me dei a opção de seguir em frente. Tu chega a pensar assim, puta merda, Deus, por que tu fez isso comigo? Olha, não penso nisso. Não chego a pensar nisso, assim. Eu penso, que droga, né? Tinha que ser tudo isso comigo, né? Mas eu não fico, assim, me lamentando. Porque por algum motivo tinha que acontecer. Não tem, assim, uma explicação. Não adianta ficar procurando, porque não tem uma explicação. Tem coisa que a gente vai ter que passar e pronto. A gente vai passar e era isso. E quem é essa Camila, que agora aos 30 anos, 30 e poucos, mas vamos deixar nos 30. Quase 32. Nos 30 anos, que não tem pai, não tem a mãe, viúva, que é um termo pesado para uma mulher de 30 anos, né? Sim. O que é
essa Camila? Quem se transformou essa Camila com toda essa carga que ela viveu da infância até agora? Separação dos pais, mudança, casamento cedo, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu marido. Quem é essa Camila? Olha, eu aprendi a lidar com todos os pepinos e abacaxis e coisas que aconteceram e eu sou uma pessoa feliz, sou independente, fora dos padrões, por muitos motivos que a gente conversa bastante, né, Giza? Eu sou acima do peso padrão, casei cedo, que muita gente hoje em dia também considera isso, né, uma coisa que não é comum. Não tive filhos por opção, não que eu não goste de crianças, pelo contrário. Tu não convive tanto com a Mana, tudo mais, né? Apesar que ela já prometeu, a Raquel tá aqui. Raquel, ela prometeu na live, vai ficar gravado, que ela vai te procurar mais. Não tem a mãe, não tem pai, não tem o Vini, né? Mas tu tem a tia Márcia, a tia Loiva, as primas pra caramba. Sim, eu tenho uma galera. Toda essa gente. Ai, vamos tirar foto, não fico te cobrando isso. Mas toda essa gente te cobra o seguinte: Mila, quando é que tu vai casar de novo? Quando é que tu vai ter um namorado novo? Mila, tu tem que ter um filho. E aí... Esse negócio de filho, quando eu tinha o Vini ainda, até um certo ponto me cobravam, depois desistiram. Porque eu disse assim, eu não vou fazer por obrigação, eu não vou dizer que eu nunca vou ter. Mas agora, eu não quero. E eu não acho justo fazer uma criança por obrigação, depois tu se sentir frustrada, amargurado, o que for, e acabar descontando na criança. A criança não tem nada a ver com a história. Não pediu para nascer, inclusive. Bem... Então, né, eu acho que um dia, de repente, pode ser que eu ainda mude de ideia, sei lá, mas Tem um até filho da amiga, pode ser adoção. Eu não, tua mãe, eu não. Eu acredito. Uhum. Vou fingir que eu acredito. Mas assim, desse negócio de casar de novo, de ter namorado, porque assim, depois de perder o Vini, eu não tive nenhum relacionamento sério, assim, até tive, né, um rolo aqui e ali, mas nada. Dá pra apresentar pra família. Nada sério, é. Então, assim, eu sinto falta de ter alguém, porque, né, todo mundo sente falta. Mas eu não vou me obrigar a estar com alguém só porque a pessoa quer estar comigo. Se não for uma coisa que for legal, se não for um relacionamento saudável, que eu seja feliz, não vale a pena para mim. Eu prefiro estar sozinha. Eu cansei de ir no cinema sozinha, de jantar sozinha em restaurante, quando a gente podia, né, andar por aí. E para mim, tudo bem, tudo ok. Eu aprendi a aproveitar tudo. Pra que tu vai arranjar uma sarna pra se encostar? Exato. É bom pra ti. Não vai arranjar outra mala. Tem gente que aguenta muita coisa, assim, que, né, às vezes queria terminar um relacionamento, porque não é legal, mas tem muito medo de ficar sozinha. Principalmente quem depende ou financeiramente da pessoa, ou quem tem filho, principalmente filho pequeno, né? Acontece da pessoa ficar num relacionamento mesmo não querendo, Sim. mas não é o meu caso. Prefiro continuar sozinha, porque eu me viro muito bem sozinha, inclusive mato as aranhas que aparecem aqui em casa, cobras e afins. Mas aranha desse tamanho. Ai, sim. Morar Já apareceu uma aranha do tamanho da minha mão. E não é fácil. Mila, tu te tornou, eu sinto, tá? Daí tu me diz. Eu sinto que tu te tornou mais independente, que tu acabou aprendendo com isso a ser mais independente. Muito diferente daquela criança mimada que eu dizia que não ia pra frente, né? É, muito diferente. Muito diferente. Criança que cuspiu remédio no pátio. Isso é só live. Sim! Então, assim, eu acho que tu amadureceu pra caramba com tudo isso. Eu acho que tu aprendeu a fazer as tuas escolhas, né?
Eu acho que isso é o mais importante. Olhar para ti e fazer as suas escolhas. Eu acho que durante toda a semana eu fui falando nos stories e a gente foi conversando, né, sobre o quanto é importante a gente olhar e olhar para si, o que é importante para si, não o que é importante para os outros. Né? A gente falou sobre meta de felicidade, sobre. Né, tu falou, eu me sinto feliz. Sim, eu me sinto feliz, mas não quer dizer que tu não vai ter dia que tu vai estar triste. Tu disse, não vai ter dia que tu vai olhar pro quarto e tu não vai lembrar o quanto era legal estar com o Vini, ou quanto era legal receber a visita da tua mãe, né? Ou quanto seria legal se o pai tivesse ter sido presente. E que tu não vai ficar triste, porque isso é normal. Ia ser estranho se tu não sentisse isso. Poxa, Sim. a Camila é um Não, ser. faz parte do ser humano ter dias bons e dias ruins. Todo mundo. Ai, desculpa. Ligação de São Paulo faz parte da vida adulta. Pagar boletos, rejeitar a ligação de São Paulo. Ótima! É a vida adulta, realmente, né? É. Então, assim, todo mundo tem dias, né, que não tá se sentindo bem. Todo mundo tem isso. Só que a gente não pode se entregar e, sabe, alimentar aquilo. A gente sempre tem esse poder de escolha. Nessa pandemia, eu acho assim que muita gente se pegou pensando: nossa, minha vida virou uma merda, aconteceu tudo, perdi emprego, caiu minha renda, tô trancada dentro de casa, os filhos estão acabando comigo, sei lá, várias coisas que aconteceram. Ó, o Theo incomodando de novo. Theo, vem cá, vem. Vem fazer companhia pra Camila aqui, vem. Theo, ele tá terrível, ele tá implicando com o mano aqui. E aí, as pessoas pensam assim, nossa, o que vai ser da minha vida quando voltar daqui um tempo? Como é que vai ser isso? Achando que isso é o fundo do poço, né? Tá, pode ser que seja o fundo do poço. Pode ser. Às vezes pode, é. Pode ser. Que mas mesmo assim, uma hora passa. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Passa. O importante é que o tempo, tu tem que dar tempo para que as coisas aconteçam e passa. Sim. Né? Sim. Tudo passa. Qualquer coisa que acontecer, a única coisa que não tem como mudar é a morte. O resto, tudo passa, tudo muda. Inclusive, quando a gente está vivendo uma fase muito boa, a gente tem que se lembrar disso também. Que isso também pode mudar. Isso também porque pode. A gente tem uma vida que está vivendo fases. Cada vez, né, vem uma coisa diferente. Hoje pode estar tudo uma porcaria, tá no fundo do poço. Mas daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Que nem eu saí do meu trabalho em janeiro. Porque fazia um tempão que eu queria sair. Porque eu trabalhava no caixa, né? Eu era caixa e tesoureira, passei pela situação do assalto, enfim. Eu tinha decidido. Só que eu levei um tempo até executar aquilo. Aí, quando eu resolvi sair de vez, o que aconteceu? Veio a pandemia e estragou todos os meus planos. Resumindo, estou até agora desempregada. Merda! Mas... E aí, né? Mas vamos lá. Aí, assim, como eu sou viúva, eu tenho a pensão. Daí, né, eu sobrevivo assim. Mas eu tô procurando emprego e até agora não apareceu nada. Tudo tem seu lado bom, né? Vamos pensar assim, que triste, a pessoa é viúva, mas tem a pensão. Então, assim, ela não tá tão na crise na pandemia. Porque é o lado ruim, pelo menos, né? Tem alguma coisa garantida. Tudo tem um lado. Eu acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio para algumas situações. E eu acho que tudo leva a aprender com essas situações, né? Tudo te leva. Isso é uma coisa muito importante. A gente sempre tem que procurar aprender. Que qualquer coisa na vida da gente, a gente pode tirar um aprendizado. Não importa o que aconteça, sempre a gente pode aprender alguma coisa. Isso é uma coisa que eu procuro sempre fazer, aprender com aquilo que eu estou vivendo, tirar alguma lição, por menor que seja. Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Pra que eu estou passando por isso? Mas se tu aprende alguma coisa, já valeu de alguma forma. E depois. Aprende na hora, né? Às vezes na hora tu só pensa que merda que tudo isso tá acontecendo. Mas depois, porque eu lembro que quando eu me separei, eu pensei assim,
que merda que aconteceu na minha vida, né? Poxa, eu tô aqui com uma criança de 9 meses nos braços, cheia de dívida, porque eu só gastava em porcaria, porque quem pagava as contas era o marido. E, né, então endividada, com um filho pequeno, e pensando o que eu vou fazer da minha vida. Que merda que aconteceu na minha vida. Claro que não é nem perto do. Sim, chega às vezes, bate um desespero, assim, né, naquele momento. O que eu vou fazer? Tu não vê uma luz, né? Passou o tempo, não foi um grande tempo, passou um tempo. Me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma profissional melhor, eu me tornei uma pessoa que eu me sinto melhor. Eu não sei se eu sou uma pessoa melhor, mas eu comigo mesma, eu sou uma pessoa melhor, sabe? Eu ainda tô aprendendo a me conhecer, mas eu me sinto uma pessoa melhor. Eu me sinto, inclusive, descobrir que eu preciso me conhecer foi algo que eu aprendi com essa lambada da vida, né? Porque senão tu vai meio que no automático, no que as pessoas esperam Sim, e tu não olha pra ti. E quando tu leva isso é complicado. a vida, tu começa a olhar pra ti, tu para, opa, mas eu sou uma pessoa, eu tô vivendo isso, eu sou uma pessoa, o que que aconteceu comigo, né? Qual é a minha É, história? eu acho que isso pesa muito, principalmente para quem tem filhos, né? Um ou mais, porque quando tu tem alguém que depende de ti o tempo inteiro, é muito fácil tu não pensar em ti, tu esquecer que tu é uma pessoa, né? Eu não vivi isso, mas pelo que eu vejo das outras pessoas, né, falando, é uma coisa bem que tu tem que cuidar, né? Tu tem que ter um olhar sobre isso. Tu não pode deixar só o automático tomar conta. Tu tem que pensar em ti, tu tem que se conhecer, saber o que tu gosta, o que tu não gosta, se tu quer viver a tua vida daquele jeito, o que tu tem que mudar, porque eu tenho uma dificuldade enorme de ver os meus defeitos. Eu sei que esse é o meu principal defeito. Eu não sei reconhecer os meus defeitos, dificilmente. Se tu chegar e me perguntar, ai, que defeito tu tem? Não sei. Eu sou perfeita. Eu não penso que eu sou perfeita, mas eu tenho dificuldade de me enxergar. E deve ter muita gente que é assim também. E isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando. Quando a gente foi criada, e aí não é porque a mãe tá aqui, mãe sai da sala aí, a gente foi criada por mulheres fortes, por mulheres que Sim, viveram num momento onde o ser separada, o divórcio, era algo ainda escandaloso, por incrível que pareça, não é? Isso a gente está falando de 20 anos atrás, né? Menos de 30 anos atrás. Ainda era algo que era visto, nossa, né? As nossas mães, quando se separaram, eram donas de casa, né? Hoje é difícil sim. a gente ver esse papel de dona de casa. E elas eram donas de Uhum. casa, né? Elas tiveram que se Sim, reinventar nesse momento. E a gente viveu tudo sim. com elas, a gente aprendeu tudo isso com elas, mas a gente não aprendeu. Porque a gente teve que cair na mesma forma para aprender. Eu tive que passar É. separação, tu teve que ter as tuas perdas pra gente olhar para si própria, né? Porque a gente não É olhava. porque quando tá tudo bem, é muito fácil a gente não prestar atenção nisso, né? A vida vai seguindo, e tu vai levando, tá tudo bem, beleza. Aí quando as coisas começam a dar errado, daí tu começa a pensar em muita coisa que tu não pensava antes, né? E Quando aí, tu tá na dificuldade, tu começa a se preocupar como que tu não se preocupava antes. e aí tu pensa, poxa, já me falaram isso, por que eu precisava quebrar a cara, né? Sabe, eu já fiquei pensando nisso, assim, porque eu acho, coisa dos meus pensamentos, tá? Eu acho que o nosso cérebro não consegue assimilar algumas coisas enquanto a gente não vive. Porque tem coisas que depois que tu vive, tu sente aquilo de uma forma tão diferente que tu não teria como entender. Por mais que tu tentasse, não tem como. Tu não sentindo, tu não entende. Não adianta. Então, assim, claro, a gente quando vê as outras pessoas fazendo as coisas, a gente pensa assim, ah, mas o fulano podia fazer diferente, alguma coisa. Mas daí, se tu parar pra pensar, a pessoa, de repente, ela não tem como fazer diferente porque ela não sabe. Tu Ela não vai aprender, de ela repente, com saber. a situação. Tu não sabe o que que tu faria naquela mesma situação, tu não sabe o que tu faria. Então, assim, enquanto a gente não sente na pele algumas coisas, a gente não tem, assim,
como dizer se faria da mesma forma, se a pessoa agiu certo, se agiu errado. Cada Agora, um tem uma visão. o Instagram tá quase nos derrubando. E aí, pra mim, Já? já, tu acredita? Meu Deus. Me conta a história da tatuagem que tu tem, que logo depois que o Vini faleceu, tu fez uma tatuagem escrito Resiliência, que foi uma Sim, alguns meses depois que ele faleceu, eu fui fazer duas tatuagens e uma delas escrito resiliência, porque nessa época eu me dei conta de que eu aprendi a ser pelo menos um pouco resiliente e que aonde eu não tinha aprendido a ser assim, que eu ia precisar aprender, que essa era uma palavra que começou a ter um significado muito grande para mim. Que foi aí que eu percebi o quanto é importante a gente conseguir se adaptar. Porque se tu for ver a definição de resiliência, ela vem da química, mas trazendo para a nossa vida é a capacidade que uma pessoa tem de se adaptar e de lidar e se fortalecer a partir de uma situação de crise. Então, para mim, essa palavra assim, teve muito significado e eu acabei tatuando no meu braço. E se adaptar não quer dizer amém a todas as situações, né? Ela não quer dizer que tu vai Não, aceitar as situações de boa. Não quer dizer que tu aceitou e achou tudo lindo, maravilhoso, tudo que aconteceu na tua vida. Ai, foi lindo eu ter perdido minha mãe, meu pai, meu marido. Foi lindo. não. Eu pedi É demissão. tu pegar e dizer, tá, a vida me deu isso, o que que eu vou fazer a partir de agora? Eu tenho esse pepino. Eu Vou não descascar, fazer salada, fazer o quê? Tem esse abacaxi, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer suco, vou fazer bolo, o que que eu vou fazer? Para melhor. mim é isso. Aquilo que traz felicidade, aquilo, né? É um bolo docinho, é um suco. O que me faz melhor neste momento, né? Isso. É isso aí. Finalizar, descobri hoje quando estava. Ah, minhas bochechas, não devíamos ter combinado esse vinho. Olha aqui as bochechas. Quando nós conversamos e combinamos aqui os trâmites para nossa live hoje, Camila me disse o seguinte: Gi, daqui uma semana ou duas, faz 2 anos que o Vini faleceu. Eu disse, nossa, essa live caiu Sim. como uma luva. Não podia Sim, ter daqui vindo. 2 dias. Ó, o Theo desesperado. Sim, daqui 2 dias vai fazer 2 anos. Ah, o Odd chegando aqui, o Theo desesperado. Já chegou. Vai fazer 2 anos. Como é que tu te sente nesse momento? 2 anos que tu pronunciou a palavra. Sou viúva. Estou sozinha. Olha, Vou me reinventar aqui em Voti mesmo. assim, claro, as datas, todas as datas elas marcam, né, um momento, mas eu procuro não dar assim tanta ênfase na data assim de aniversário das coisas. Eu procuro viver como se fosse qualquer outro dia, porque eu não gosto, que nem dia de finados ou dia dos pais, dia das mães, enfim, eu não gosto de ficar remoendo as coisas, sabe? Eu fico off de rede social se eu não me sinto bem, porque por mais que eu tenha conseguido lidar com tudo isso, porque eu lidei, querendo ou não, né? Vivo bem, me sinto bem hoje a maior parte do tempo, mas tem momentos que a gente, né, dá uma bad, dá um negócio. Todo mundo vive isso. Ia ser estranho se não sentisse. Principalmente quem perdeu alguém próximo, sabe bem como é que é isso. Então, pra mim, assim, eu sei que é o dia, mas eu procuro não ficar pensando muito nisso, não ficar, sabe, Uhum. dando muita ênfase no acontecimento em si, que senão eu sei que daí dá ruim. E que mensagem tu deixa para nós, então, de finalização? Então, assim, para resumir tudo isso que a gente conversou, minha mensagem é que a vida sempre vai dar situações diversas pra gente e a gente sempre tem como escolher como lidar. A gente não escolhe o que acontece, mas a gente escolhe como a gente vai reagir ao que aconteceu. A gente sempre tem alguma opção. E
tirando um caso ou outro, né, de quem tem alguma doença, tipo depressão, transtorno bipolar, porque isso sim é doença. Então, se a pessoa não consegue lidar, ou se tem alguma doença dessa, peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha. Tomar remédio para esse tipo de coisa não é vergonha. Pedir ajuda não é vergonha. Pelo contrário, mostra o quanto a pessoa é forte, que ela tem coragem de ir atrás e pedir ajuda quando precisa. Então, Pedir todo ajuda, mundo tomar sabe. as rédeas da sua vida também, né? Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada Ah, mesmo. eu que agradeço. Tu me embebedou com vinho e tu não tomou o vinho, aí tô só eu com as Ah, bochechas eu tomei uns golinhos, mas foi bem pouquinho. que tu me embebedou e não tomou nada e eu ainda tenho que trabalhar. Muito obrigada pela participação. Eu acho que sirva de lição para nós, né? A tua história de que a gente pode se reinventar, a gente pode tomar as rédeas da nossa vida, que nunca tudo é tão ruim que a gente não possa levantar e dizer assim, não, eu posso tomar as rédeas, eu posso fazer diferente e eu posso pegar um limão e fazer sim uma limonada, posso fazer um bolo, Sim, posso escolher o que eu quero fazer com isso. Os problemas sempre vão. isso aí. Não existe vida sem problema, não existe Exato. vida fácil, né? Quem acha que a vida vai ser fácil tá em outro lugar, porque a vida é um videogame, né? A gente tá sempre passando de fase. É, Como diz o Odd aqui, a participação especial, no modo hard. No modo hard, é. exatamente. Porque cada fase que tu passa é uma fase mais Vai difícil. ficando mais difícil. E o que tu faz ter ou é a fase difícil ou é o game over. Então, É, então vamos pra fase difícil, porque o game over a gente quer adiar. vamos ficar na fase difícil da vida, né? E sempre Isso aí, encarar da melhor forma possível, tá? Brigadão isso pela aí. participação, Imagina. tá? A mãe disse a caipirinha, isso podemos fazer caipirinha, mãe, mas agora tá um problema, porque olha aqui as bochechas, que a minha mãe me enrolou no vinho, eu caí na história, o copo quase vazio dela cheio, e olha aqui o estado que eu, né? Essa história de fazer com a família não tá rolando. O ódio que se vire agora contigo aí. Trabalhar, Meu Deus. então tá. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.